Você já sentiu o peso de um cansaço que nenhum sono alivia? Aquela sensação de que você está carregando um fardo invisível, uma dor silenciosa que a mente tenta calar com distrações, mas o corpo não cede? Essa exaustão, que nos faz questionar se nossa energia está bloqueada, é uma das angústias mais comuns e profundas na jornada de cura pessoal. Muitos de nós estamos presos em um looping de autossabotagem, tentando lutar com a força de vontade contra velhos padrões que, no fundo, não sabemos como quebrar. Buscamos a paz, a alegria de viver e o reencontro com a própria essência, mas o esforço de manifestar essa mudança esbarra em algo que parece maior: a energia residual de um ciclo que a alma já encerrou, mas que o sistema nervoso ainda sustenta. O que a neurociência espiritual e mestres como Cláudio Naranjo nos convidam a ver é que o corpo não é um recipiente passivo, mas sim o oráculo, o repositório fiel da nossa história emocional não resolvida. A mente, muitas vezes, serve a uma máscara ou ao nosso egoísmo. Ao nosso tipo, como Naranjo nomeava os enfeitments, ela se apega à narrativa conhecida, ao drama familiar e teme o novo. Mas o corpo carrega a verdade não adulterada sobre a busca da integridade. Por isso a dor física, aquela dor crônica que não se resolve, é a linguagem final e desesperada de um eu fragmentado, clamando por alinhamento. É o seu corpo gritando o que a alma não suporta calar, uma ressonância da sua verdade emocional que foi reprimida. Essa exaustão crônica, portanto, se você a sente, não é falta de café, não é só estresse, é a energia residual de um ciclo que a alma já encerrou, mas que o sistema nervoso e a memória celular ainda sustentam. O trauma não resolvido, como aponta Gabor Maté, não está apenas na sua cabeça, mas está codificado na sua fisiologia. É por isso que, por mais que você tente vibrar no amor ou pensar positivo, a sua frequência vibracional real, aquela que emana da coerência entre mente, corpo e alma, continua desalinhada. Se você busca a autonomia, a paz interior e o reencontro consigo, é urgente decifrar esses sinais. Neste aprofundamento, vamos juntos decodificar os 5 sinais que o seu corpo manifesta para desativar a autossabotagem inconsciente que mantém o ciclo em looping, impedindo a sua libertação. Inspirados pelos profundos ensinamentos de Cláudio Naranjo, pela lucidez de Gabor Maté e pela visão da neurociência espiritual, vamos começar a jornada de volta para si mesmo, reequilibrando sua energia e atraindo a vida que você realmente merece. A dor que surge agora não é a da ferida aberta, mas a do vazio da identidade. É a morte silenciosa do eu que você estava acostumado a ser. Você pode notar uma sensação estranha, um sentimento de não se reconhecer mais em lugares, em diálogos, ou mesmo em frente ao espelho, como se um fantasma estivesse se despedindo lentamente do corpo que habitava. O erro invisível que aprisiona muitos é o apego à dor familiar, ao papel de vítima ou de herói, por um medo sutil, quase inconsciente, de quem você será sem o seu sofrimento antigo. Isso acontece porque, para o seu sistema, o sofrimento já era um pilar, era o que definia seus laços e suas rotinas, e o vazio deixado pela identidade que se finda é profundamente desorientador. Sua alma já decretou o fim do ciclo, e agora seu corpo e sua mente estão forçados a acompanhar a mudança de frequência vibracional. É neste ponto que a neurociência aplicada traz clareza. A plasticidade cerebral, a capacidade de se religar para a paz interior, exige a morte das velhas conexões neurais que estavam ligadas à identidade vítima. O seu cérebro, literalmente, está se religando a uma nova forma de ser e de ver o mundo, e isso se manifesta no dia a dia. Você começa a notar um desinteresse súbito e profundo por amizades ou rotinas que antes eram seu pilar, não por ingratidão, mas por uma dissonância vibracional que se tornou insuportável. A leveza do seu alinhamento interior não tolera mais o peso energético daquelas antigas conexões. Sinta essa estranheza, esse vazio da identidade com compaixão. Ele não é uma perda, mas o primeiro e mais doloroso sinal de que o seu despertar está em curso e que o ser autêntico, livre das velhas algemas de afeto, finalmente está se revelando.
É o seu campo eletromagnético se transformando, exigindo uma nova ressonância com o divino. Sua respiração está curta e o peito aperta. Essa sensação é familiar, é o fantasma da ansiedade silenciosa. Mas, neste momento de transição, você precisa ter cuidado para não confundir essa ansiedade de final de ciclo com o estresse diário. O que o seu corpo está sinalizando, na verdade, não é uma ameaça externa, mas sim a urgência de controlar um futuro que, a nível energético, já está se organizando para a sua nova frequência vibracional. É o seu sistema nervoso rejeitando o excesso de vigilância e a urgência de manter o controle sobre o processo de cura. A ansiedade é frequentemente vista como inimiga, como um sinal de falha, mas a verdade é que ela é um GPS energético que aponta a área da sua vida que está clamando pela sua presença total. Não se trata do clichê de soltar o controle, mas de inverter o foco, de recentralizar o controle que você tentava exercer sobre o futuro e trazer essa energia de volta para dentro, para o presente palpável. Quando você tenta forçar a manifestação, quando você luta para que o futuro chegue logo, a ansiedade se intensifica, pois o seu corpo está, na verdade, tentando vomitar o controle do que já não lhe pertence. Essa ansiedade é o último suspiro da sua mente, que tenta manter as algemas de afeto da rotina, o vício da previsibilidade. O modelo mental para transmutá-la exige que você use essa energia, não para fugir do presente ou das emoções dolorosas, mas para ancorar-se no agora, permitindo que o fluxo divino da vida organize o que precisa ser organizado. A ansiedade é um gatilho emocional que, quando decifrado, se torna a sua bússola para a autonomia e para o alinhamento com o que a sua alma já sabe ser a sua próxima verdade. Sinta essa urgência, mas use-a para respirar e não para correr. Se o seu sono se tornou fragmentado, com despertares no meio da noite, é possível que o seu corpo esteja dando um sinal crucial de que um ciclo chegou ao fim. Muitas vezes, interpretamos isso como mera insônia ou um sinal de que precisamos de um indutor de sono. Mas, na perspectiva da cura, o sono interrompido é o processamento não negociável que o cérebro realiza quando está desmantelando padrões antigos à noite. É um trabalho profundo e essencial, onde o subconsciente se reúne literalmente para reescrever o roteiro que antes o mantinha preso em repetições negativas. Existe um exemplo contraintuitivo a ser observado aqui, que desafia a lógica do esgotamento. Dormir mais, muitas vezes, pode ser a sua fuga mais elegante do presente, uma forma de adiar o confronto com as emoções dolorosas que precisam vir à tona durante o dia. Em contrapartida, dormir mal pode ser, na verdade, o trabalho mais árduo da alma em prol da sua libertação. O que verdadeiramente importa, em termos de neurociência espiritual, é a qualidade do sono REM, o estágio onde ocorre a consolidação da memória emocional e a reorganização das crenças internas. Imagine o seu campo eletromagnético como um sistema que precisa ser atualizado. O sono é o reset de fábrica desse sistema. A interrupção nesse contexto não é uma falha, mas sim o momento exato em que o download de uma nova frequência vibracional está ocorrendo, muitas vezes com turbulência, pois a estrutura antiga está sendo desfeita para dar lugar ao novo alinhamento. Aceitar essa noite inquieta como parte do processo de transformação da alma é honrar a própria energia vital que se reorganiza para o seu propósito. Após o corpo começar a sinalizar o encerramento de um ciclo, surge um espaço interno, um silêncio que antes era preenchido pelo drama, pela obrigação ou pelo padrão repetitivo. Este vazio é o que muitas pessoas sentem como a maior das ameaças, levando à armadilha emocional de preenchê-lo com urgência. É o desespero em preencher o espaço deixado pelo ciclo encerrado, seja com um novo amor apressado, um novo projeto grandioso ou uma nova dieta radical. Essa fuga do presente é, na verdade, uma fuga do silêncio interior, um receio de encarar a si mesmo sem os antigos referenciais. A maioria falha neste ponto porque confunde o vazio com a ausência, quando, na verdade, ele é o oposto. O vazio não é ausência. Ele é, como uma metáfora poderosa sugere, solo fértil. É o útero biológico e espiritual onde a próxima intenção será gestada.
É preciso honrar esse inverno da alma, esse momento de aparente estagnação. A fuga da dor do vazio impede a transformação profunda que o momento exige. O corpo, ao sinalizar o fim, abre uma janela de oportunidade, mas se a sua frequência vibracional estiver presa na urgência de preencher, você simplesmente irá atrair uma nova versão do mesmo padrão, apenas com roupagens diferentes. Para transformar o desconforto deste espaço vago em coerência emocional, há um caminho de presença consciente. É preciso permitir que a sensação chegue, respirar nela e nomeá-la sem julgamento. O desconforto da transição, do silêncio interno, é o preço da expansão. Ele não deve ser anestesiado, mas reconhecido como a poeira necessária da demolição do antigo. Ao aceitar essa bagunça emocional sem se julgar, a produção de cortisol diminui imediatamente, aliviando o sintoma físico e preparando o campo para a conexão autêntica com a sua essência. Quando um ciclo se encerra, há uma verdadeira guerra química ocorrendo dentro do seu corpo, e muitas vezes o corpo se recusa a liberar o estado de paz interior porque o estresse é mais familiar. O erro fatal reside na tentativa de manter o estado de cortisol, aquele hormônio de luta ou fuga, ativo porque é a química que você aprendeu a associar à sobrevivência dentro daquele padrão antigo, mesmo que o ambiente externo já tenha mudado. O sistema nervoso se apega ao que é conhecido, mesmo que seja doloroso, por medo do que é desconhecido. Em termos de neurociência, há uma explicação para essa sabotagem sutil. A liberação de dopamina, que vem do prazer imediato e superficial, aquela satisfação rápida que vinha da manutenção do ciclo, como a atenção viciante de um relacionamento tóxico ou a sensação de ser útil demais, pode sabotar a produção de serotonina e ocitocina. A serotonina e a ocitocina são os mensageiros químicos do bem-estar profundo e da conexão autêntica com a alma e com o divino. O corpo está, quimicamente, lutando contra a chegada da serenidade. Essa luta se manifesta como um vício sutil em ser a vítima ou o herói do seu ciclo passado. A mente se agarra à narrativa dramática porque ela ainda gera uma reação química conhecida. A verdadeira cura exige a renúncia à gratificação imediata que essa narrativa oferece, ou seja, é preciso escolher, conscientemente, a frequência do bem-estar profundo, mesmo que o corpo reclame do desmame químico. A libertação passa por permitir que os químicos da paz, da ocitocina e da serotonina, se estabeleçam, desativando a defesa química do antigo padrão. O corpo, sendo o mensageiro mais honesto, frequentemente traduz a rigidez da nossa psique em dor física explícita, especialmente nas áreas que sustentam o movimento e o avanço. Quando um ciclo está se encerrando, mas você ainda se agarra à repetição, o corpo responde com um sinal claro. A dor lombar ou nas articulações não é apenas um reflexo de má postura ou desgaste natural. Ela se torna a manifestação física do corpo dizendo: não dou mais um passo nesse padrão. Essa rigidez se torna um espelho da inflexibilidade mental que impede a sua libertação de velhos caminhos. Os sinais sutis de que a sua frequência vibracional está desalinhada neste ponto são evidentes. Você sente que está tentando forçar uma porta que a inteligência energética do seu corpo já fechou há muito tempo. O corpo sabe que a transformação exige uma nova direção, mas a mente ainda insiste em empurrar o peso do passado. Essa resistência interna se cristaliza em dor, exigindo que você pare e reconheça o limite imposto pela própria alma. A sabedoria espiritual prática nos mostra que a cura física passa pelo reconhecimento deste bloqueio. O corpo se torna o árbitro da alma. Por exemplo, o caso de alguém que só conseguiu manifestar a mudança de carreira desejada após tratar uma dor crônica no joelho. Essa dor não era ortopédica, era o medo de avançar no desconhecido, o medo de dar o próximo passo em direção ao seu propósito. O encerramento do ciclo exige que você pare de forçar e comece a escutar a energia sutil que se manifesta no seu esqueleto, pois ele está te protegendo de continuar seguindo um roteiro que já te esgotou. Um dos sinais mais sutis de que o corpo está em transição, mas a mente ainda se agarra ao antigo ciclo, é a necessidade de parecer que está tudo bem, a alegria forçada.
Essa é a sabotagem da falsa espiritualidade performática, a necessidade de parecer vibrando alto ou superando o ciclo para os outros, em vez de processar o luto legítimo e a dor autêntica. A alma sabe que o ciclo acabou, mas o ego se desespera em manter a imagem de que já está na fase de manifestação e gratidão. É importante quebrar a expectativa superficial que ronda a espiritualidade de hoje. A tristeza honesta e o luto legítimo, que acolhem a dor do rompimento, são energeticamente mais elevados do que a alegria fingida. A reconexão autêntica exige a inteireza das emoções, e não a anulação delas. Ao tentar pular a etapa do luto, você está, na verdade, bloqueando a sua frequência de cura e se recusando a encarar a sombra que precisa ser transmutada. O segredo é manter a coerência emocional, permitir a sombra do luto, sem se afogar nela, enquanto se planeja a luz do futuro. Não há salto vibracional sem travessia, não há despertar sem que a poeira da demolição do antigo padrão se assente. O corpo sente a dissonância dessa alegria performática e a traduz em mais cansaço, pois a mentira energética exige um esforço dobrado. Seja compassivo com a sua dor, pois é nela que reside a força verdadeira para a sua transformação profunda. Um dos sinais mais libertadores do encerramento de um ciclo antigo é o surgimento de um desinteresse pela opinião alheia. Não se trata de frieza ou de um súbito egoísmo, mas sim da limpeza energética da alma que começa a rejeitar o peso das expectativas externas. Por muito tempo, sua energia vital foi direcionada para agradar, para sustentar a aprovação dos outros, e o corpo guardava essa obrigação como um fardo. Agora ele começa a reclamar o seu poder pessoal de volta, manifestando uma rejeição visceral à necessidade de justificativa. Este é um ponto de vista reverso fundamental na jornada de cura. A pessoa que antes se sentia culpada ou obrigada a performar para manter laços, agora sente uma natural indiferença. Esta indiferença não é um defeito de caráter, é o corpo se realinhando com a sua verdade essencial. A ação concreta que você pode observar é a mudança na sua linguagem corporal. Você começa a não pedir desculpas por suas necessidades, por seu espaço ou por seu tempo. O corpo, que antes se curvava, começa a projetar a autoridade que a sua mente ainda está aprendendo a aceitar internamente. Essa dissolução da necessidade de aprovação espelha o que Cláudio Naranjo ensina sobre a desidentificação do eneagrama. Quando a obsessão do ego, a paixão que nos prende a um papel começa a dissolver-se, o corpo que estava sempre tenso, obrigado a performar aquela definição, sente um alívio profundo. Ele se sente leve, pois não está mais obrigado a sustentar a mentira daquele papel social. Honrar este desinteresse é honrar o seu ser autêntico que emerge da casca do que você achava que deveria ser. O grande equívoco quando tentamos encerrar um ciclo é acreditar que a libertação exige uma luta hercúlea contra a repetição, uma batalha para forçar a mudança ou arrancar à força aquilo que nos prende. Este esforço intenso é, ironicamente, o que mantém o ciclo vivo na sua frequência vibracional. A alma, em sua inteligência maior, opera sob a lei do mínimo esforço, e quando o ciclo está verdadeiramente finalizado em nosso interior, as velhas portas caem sozinhas, sem a necessidade de arrombamento. A revelação contra-intuitiva é esta: o poder não está no que você faz para lutar contra o passado, mas sim no que você para de fazer para alimentá-lo. O poder reside no silêncio e na não-ação reativa. É parar de reagir com a velha química de estresse ou de drama ao gatilho que antes o controlava. Este alinhamento energético com o fluxo da vida é percebido pelo campo sutil como um cessar-fogo interno. A batalha é a energia que mantém a conexão. Quando você retira a sua energia da luta, a conexão se dissolve por falta de sustento. Este conceito filosófico aplicado mostra que a economia de esforço é o sinal mais puro de que a transformação da alma ocorreu. Você não precisa mais se desgastar para não fazer algo. Simplesmente, você não o faz mais. A sua intenção elevada e consciente de estar em presença retira a sua ressonância daquela frequência antiga e o ciclo se desfaz organicamente. Honrar este processo
é aceitar que a verdadeira força reside na entrega ao que é, e não na rigidez do que se tenta controlar. A fase que se instala entre o fim de um ciclo e o início do próximo é o seu laboratório particular. É um momento de extrema vulnerabilidade e desorganização interna, e há uma exclusividade implícita aqui. É proibido mostrar o canteiro de obras emocional para quem só está interessado em ver a casa pronta e arrumada. A pressão social para parecer que a transformação já aconteceu é uma das maiores fontes de ansiedade silenciosa neste estágio. Essa desorganização é a metáfora inteligente que precisamos abraçar. O corpo em catarse emocional é a poeira da demolição do antigo padrão, a sujeira da reestruturação da sua frequência vibracional. Você não pode esperar a paz inabalável sem antes aceitar a bagunça da mudança. Honrar essa sujeira da transição é reconhecer que ela precede o revestimento de ouro da sua nova fase de alinhamento. O corpo, ao sinalizar o fim, está permitindo a demolição do que não serve mais. A promessa de benefício imediato reside justamente na aceitação desta realidade. Quando você abraça e aceita a bagunça emocional, quando você se recusa a julgar o seu próprio processo de reforma interna, a produção de cortisol, o hormônio do estresse, diminui drasticamente. Isso alivia o sintoma físico e mostra que a verdadeira libertação vem da entrega ao processo e não da rigidez em querer controlar o cronograma da sua alma. Reconheça o desconforto da transição como o preço necessário pela expansão que está por vir. Chegamos ao ponto de retorno, onde a transformação profunda se sela e a energia da nova colheita pode ser ativada. A cura não é um ponto de chegada, mas uma jornada sagrada de retorno à sua essência. Ela é um alinhamento constante da sua frequência vibracional. Se você conseguiu decifrar os sinais do seu corpo, se você honrou o luto e se permitiu a bagunça da transição, o corpo não é mais a vítima, mas sim a bússola de manifestação da sua intenção elevada. Cláudio Naranjo nos ensina que a busca pelo ser é a única manifestação real. O encerramento do ciclo que vivemos é a libertação do apego à paixão, aquele vício do ego que nos prendia ao drama ou ao medo, para finalmente abraçar a virtude, o ser autêntico. É um reencontro com quem você sempre foi, antes de o mundo tentar te moldar e desalojar sua energia. A neurociência comprova o poder desta presença consciente. Antônio Damasio, em seus estudos, ressalta a importância de sentir-se sentir. A emoção, que é o sinal do corpo, é o que permite o juízo racional e a decisão correta. O corpo é o árbitro da alma, e a única maneira de evitar que o ciclo se repita é honrar o luto e, intencionalmente, se recusar a vibrar na frequência da história que já terminou. Se você chegou até aqui, saiba que a luz da sua consciência já está mais forte do que nunca. Você é a fênix que renasce das cinzas do antigo ciclo. Sua cura é um farol para o universo e para aqueles que também buscam o caminho de volta para casa. Gostaríamos de saber qual insight deste vídeo mais tocou sua alma hoje e como ele ressoa com a sua frequência. Deixe seu comentário e ajude a construir este porto seguro emocional para outros viajantes da alma. Se inscreva e ative o sino para mais jornadas de autoconhecimento profundo. Até a próxima jornada, onde a ciência encontra a alma. E lembre-se, a paz que você busca reside na coerência vibracional de ser quem você realmente é.